Tá? Nós estamos com o psicanalista Paulo Blanc. Nós convidamos o Paulo para fazer uma reflexão, uma longa reflexão, né, sobre a filosofia do hitlerismo, o tema sugerido por ele. Na verdade, eu queria fazer alguma coisa relacionada a Yom HaShoah. E Paulo sugeriu esse tema. Não é isso, Paulo? Sim, sim, sim. Que eu gosto muito, é um trabalho do filósofo Emmanuel Levinas, e eu acho fundamental a gente poder pensar em cima desses acontecimentos da história, como ele mesmo diz, né? Dar sentido à história. Né? A gente fica preso aos fatos da história e não pensa muitas vezes no sentido que tem essa história. E segundo um grande historiador americano, Yerushalmi, a maneira judaica de ver a história, diferente da maneira grega, é exatamente essa: o sentido da história. Ele diz: os gregos criaram a história e os judeus criaram o sentido da história. É verdade. E mais do que nunca nos dias de hoje é preciso, né, perceber o sentido que a nossa história pode ter também na atualidade. Né? Ok. Vamos lá. Pode começar. Então, pensando a partir do evento da Shoah, vamos trabalhar hoje um artigo muito importante de Emmanuel Levinas, intitulado A Filosofia do Hitlerismo. Vamos lidar com algumas questões que ele levanta: o mal elemental, o anti-humanismo. Podemos passar. Opa. Quero dedicar essa minha fala de hoje à memória do meu avô, Gershon Goldenfahn, pai da minha mãe, que morreu no gueto de Lodz em 1942. E em memória a ele que eu vou trabalhar com vocês esse tema. Aqui temos Emmanuel Levinas. Eu gosto sempre de mostrar a imagem dele, porque a gente tem essa imagem, né, de que os pensadores são sisudos e tudo mais. Ele, apesar de ser o mais importante filósofo contemporâneo na questão da ética, ele tem essa carinha alegre e simpática, e não é nem uma pessoa muito sisuda, não. Começando, então, o artigo que a gente vai trabalhar dele, chamado A Filosofia do Hitlerismo, é de 1934. Ele tinha, na época, 27 anos, tinha acabado de passar alguns meses estudando com Heidegger, inclusive, na Alemanha, e ele percebe imediatamente que há alguma coisa a mais no hitlerismo. E vejam bem, não chama de nazismo, e eu acho que é proposital. Ele quer nos mostrar que hitlerismo é um ponto de vista, é um pensamento, é uma ótica. Ele faz isso imediatamente depois das primeiras leis de 1933, onde o hitlerismo, já no poder, baixa as primeiras normas, onde eles chamam de comunidade do povo, que fica, então, sendo, na verdade, um sinônimo de comunidade de raça. A gente tende a esquecer que Adolf Hitler chegou ao poder por uma eleição, e uma eleição democrática. E, como acontece inúmeras vezes, tem acontecido na história, alguém se elege democraticamente com um projeto de destruir a democracia. E foi exatamente isso que ele fez, através de leis. Novas leis sendo promulgadas para justificar a destruição
da democracia, uma guerra travada inicialmente contra o sistema jurídico. E os juristas que resistiram a ele de início, criou-se, inclusive, uma espécie de um provérbio: ainda há juízes na Alemanha. São aqueles que inicialmente resistiram às tentativas do hitlerismo de compor o quadro legal que justificasse tudo que viria depois, como acabou vindo. E esse foi, na verdade, o primeiro passo antes das leis de Nuremberg. Podemos passar. Vejam bem, aqui eu escolhi é uma caricatura da época, e aí a gente vê de perfil um judeu ao fundo e, no primeiro plano, o que seria uma raça pura alemã. O racismo alemão vai surgir junto com a legislação alemã, que dá o poder central e o controle central de todo o pensamento que vai, a partir daí, circular na Alemanha, que é calcado na superioridade da raça e na pureza da raça. Os judeus ficam no oposto, a raça decadente, a raça impura. Imagens que vão se espalhar pelo mundo inteiro, né? Ao ver o surgimento dessa maré, que ele identifica com uma postura frente ao mundo, nesse artigo ele vai dizer uma frase muito interessante. Ele vai dizer o quanto é difícil combater um pensamento quando ele vem junto com toda uma disposição afetiva que ele desperta nas pessoas. E essa disposição afetiva, emocional, é o que vai dificultar o argumento. Então, você pode argumentar à vontade, você pode mostrar que tem contradições nesse pensamento, que ele não faz sentido, que esse líder ele está cometendo verdadeiras barbáries, mas parece que não funciona. E não funciona porque quando o acontecimento concreto ele se baseia no mal elemental e no aprisionamento no corpo, e eu vou já explicar o que é isso, não adianta argumentar porque a lógica e a razão não funcionam mais. Construiu-se uma outra lógica que é concreta, que é a partir de fatos, ou a partir de ideias mesmo, que a contradição não funciona, tentar mostrar, não funciona mais. E ele identificou isso de saída com o que ele chamou de uma coisa que é muito difícil até hoje para lidar com ela, para a filosofia, lidar com ela, para a psicologia, lidar com ela, que é a questão do mal elemental. Os elementares são as fadas, são os monstros das narrativas populares, são os elfos, aqueles deuses. E, no entanto, a ideia de que possa haver um mal elemental, que possa haver um mal que está presente como um elemento da natureza humana, é um assunto difícil de pensar. É um assunto difícil de pensar também hoje em dia. Há tentativas psicanalíticas de explicar o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, por exemplo. Há tentativas sociológicas, há tentativas socioeconômicas, e parece que não dá conta. E não dá conta porque está se talvez tratando de uma questão muito difícil de trabalhar com ela, de pensar ela, que é a questão do mal. Quando você coloca o corpo, que foi o que o nazismo fez, né, o hitlerismo fez, como o centro, e como o centro do centro, a raça, mesmo não tendo uma raça, mesmo não existindo, inventa-se, diz Levinas.
e no que se inventa, cria-se também, ao redor dessa ideia de uma superioridade racial, uma disposição afetiva, um sentimento. Ou seja, quando esse sentimento evolui, e ele pode evoluir também a partir de pensamentos que parecem convincentes para uma parte da população, ou para ela toda, como foi o caso da Alemanha, praticamente a Alemanha inteira foi atrás, deixou-se levar por esse sentimento despertado, com ele não há contradições lógicas, com ele não há discussões. E esse sentimento vai permeando e vai desenvolvendo na população uma afinidade, inclusive, com o líder. E essa afinidade imposta ao líder como o centro de todo o referencial é em si uma disposição afetiva que foge às normas da razão. Isso é uma maneira de olhar o mundo a partir de uma divisão. Eu me refiro, então, ao mal elemental. A ideia de um mal como fora da criação, fora do ser humano, fora das ações humanas, é o que geralmente se trabalha. As religiões têm essa visão muitas vezes. O mal está fora. O mal não está nas pessoas. O mal é o equívoco da pessoa. Ele não pode ser um elemento. Se a gente pensar diferente, e a gente pode pensar diferente a partir da própria tradição judaica, essa passagem do livro de Isaías é extremamente intrigante, porque ele fala, a fala de Deus nesse momento, que diz, forma a luz e cria as trevas, faço a paz e crio o mal. Faço todas essas coisas. O Senhor representa aí o quê? Um mundo unificado. Não há um mundo fora do mundo, não há um mal fora do mundo. E essa visão é extremamente poderosa. E que, talvez, nem mesmo no judaísmo, se dê a importância devida a ela. O mal, como parte da criação, significa que nós temos essa possibilidade do mal. Não é uma entidade, talvez, do outro lado, como chamava Kabbalah, pondo fora, mas é outro lado que é a minha própria tendência ao mal. E o mundo é todo ele, e o meu mundo interior também, uma só existência. Não há um mal fora e o bem dentro. E aí o Levinas, que era um homem com uma formação judaica profundíssima, todo o pensamento filosófico dele tem como pano de fundo o pensamento judaico. Ele teve uma educação em Kovno, na Lituânia, uma educação judaica, e ele foi um judeu praticante até o final da vida. Ele vai nos falar do que ele chama de o sentimento de Israel. Porque quando você está preso ao corpo e à raça e ao líder, e esse é o sentimento que te atravessa, você deixa de lado uma capacidade crítica. E ele vai dizer que o sentimento de Israel é diferente, frente ao mundo. Ele assinala a suspeita e a crítica. E outros mais. O que quer dizer suspeita? O que quer dizer crítica? Quer dizer uma visão onde eu não estou passivo diante dos acontecimentos da história, eu não estou passivo diante do que está me acontecendo, eu me pergunto, o que é isso? Quem é esse cara que está falando essas coisas? O que ele está querendo dizer? O que esses acontecimentos vão nos falar? Vão me ensinar? E aí voltamos à questão que a gente tocou antes na introdução, falando com a Denise, a ideia do sentido da história. Quando eu me
direcionam o sentido da história, eu estou fazendo exatamente isto. Eu estou, no que diz Levinas, eu estou julgando a história. Eu não sou julgado pela história. Eu não sou levado pela história. Eu olho para ela e a julgo. Eu digo, e aí eu tenho a palavra profética atrás de mim, eu digo o que é o bem ou é o mal. Porque eles fazem parte dessa mesma existência. E Caim, esse personagem bíblico, ele faz pensar numa ideia muito arrojada, que Levinas nos traz também, de que a ética ela é anterior, ela está na origem. E aí eu me apropriei dessa ideia para juntar a Bíblia hebraica, ela é toda em si uma ética primeira. Antes da filosofia pensar ética, ela está presente e atravessa desde o início do relato da criação, quando aparece Caim, filho de Adão, o primeiro homem, e mata o seu irmão, o fratricídio, portanto, nas origens mesmo da vida humana, e aparece a voz de Deus no texto da Torá, dizendo para Caim, onde está teu irmão? E ele diz, sabe-se lá por onde ele anda? Eu sou, por acaso, aquele cara que tem que tomar conta dele? E daí, o que eu tenho a ver com ele? Um descaso, e um descaso que os mestres, os rabinos de antigamente já interpretaram como ele sabia que sim, ele era guardião do irmão dele. Ele responde, eu não sou o guardião. E aí Deus diz, os sangues do teu irmão clamam da terra. Está no plural, sangues em hebraico. E aí novamente os intérpretes rabínicos diziam, por que está sangues? Porque toda uma humanidade morre na morte de Hevel, Abel. Quando se mata um homem, mata-se a humanidade. Quando se deixa morrer por descaso homens, matam-se em cada homem uma humanidade. E aí temos uma ética que está na narrativa e não está como mandamento, não está como filosofia. A ética, portanto, antecedendo a todo pensamento filosófico, como filosofia primeira no dizer de Levinas. E essa convocação, novamente, a partir de um texto do Levítico, do Harim, né? Onde vai aparecer o quê? Uma questão ética, a opção entre a vida e a morte. E, novamente, é Deus dizendo que ele põe diante do homem e testemunhando isso, os céus e a terra, ou seja, toda a criação, ele põe a vida e a morte. Ele põe a bênção e a maldição. A bênção e a maldição se referem, no meu entender, a palavras. Fala. Não é Deus que vai amaldiçoar ou bendizer. Põe isso como opção diante do homem. Então, nos faz pensar que, na medida em que ele diz adiante, há uma vida para que vivas, é possível, então, pensar que há uma vida que não se vive. Há uma vida de morte. Há uma vida ligada à morte. E há uma fala de bênção, a fala da morte é a fala da maldição. Por que é a fala da maldição? Porque a fala também pode matar. A sedução, a mentira, o fake news de hoje em dia são falas que levam à morte. Mas isso também é uma opção. Ela é uma opção porque a opção indica uma intenção, um caminho que essa pessoa pode escolher entre a vida de viver ou uma vida ligada à morte, que atinge toda a descendência, que atinge a nós, aos filhos e a toda uma descendência, na medida em que também isso pode muito bem passar e passa como um projeto de ensino
um projeto de educação, um projeto de morte. O que Levinas vai assinalar, portanto, que tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, como o liberalismo, um ponto de vista do qual ele era partidário em termos do liberalismo originário, são, em última análise, o que a formação do Ocidente. O tal do Ocidente judaico-cristão, termo que se apropriaram recentemente aqui no Brasil, o ministro do Exterior e outras figuras, dizendo que estavam defendendo o Ocidente judaico-cristão. O Ocidente judaico-cristão não é nada daquilo que se falou, que se fala, que se pratica, e que até correntes religiosas brasileiras, no Brasil, põem em prática também. Porque, na medida que o judaísmo e o cristianismo fundam o Ocidente, e eu vou já colocar qual é a fundamentação do Levinas para isso, elas estão fundando no Ocidente a ideia da liberdade. E como é que ele vê isso? O judaísmo com a ideia da techuvá, a ideia de que você pode, através de um reconhecimento dos próprios erros, a partir de uma reflexão que você faz sobre o teu caminho de vida, você pode tomar decisões que revertem o sentido do tempo. Isso é uma ideia extraordinária que não vamos poder aprofundar aqui, mas o próprio tempo muda de direção. Aquele tempo que caminha sempre para frente, ou aquele tempo do presente que a gente pode ficar sempre prisioneiro dele, na verdade, eu transformo o tempo passado, que poderia ser um tempo parado, coloco ele novamente em andamento e reverto essa paralisia e transformo o para frente numa coisa nova. E esse é o trabalho todo que vem através da ideia do remorso, que é um reconhecimento, e do perdão. No cristianismo, ele vai colocar a contribuição original do cristianismo, que, vindo do judaísmo, traz em si já também essa mensagem, a ideia da salvação da alma. A ideia da salvação da alma, quando tem toda uma ideia também de um pecado original, é uma ideia de que você pode se salvar sempre. É uma ideia de que você não está prisioneiro, que a alma, que aí seria a essência, ela mesma também pode se transformar. Ela pode se livrar do pecado original. Ela está sempre podendo se renovar. Se as instituições, tanto judaicas quanto cristãs, botam isso em prática na sua política diária, na sua política de poder, isso é outro assunto. A questão é que essa mensagem que estava sempre posta é que vai criar também no Ocidente a ideia laica da liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, o iluminismo, só foi possível porque essas ideias desse Ocidente judaico-cristão estavam presentes na própria formação do pensamento ocidental. Embora não ideias únicas, embora não ideias dominantes, sozinhas, no sentido que houve sempre também movimentos em oposição, até mesmo ao próprio iluminismo, e que estão presentes até hoje. A guerra com a ciência, a guerra com a razão, é aquela com o iluminismo. É o anti-iluminismo. Da mesma forma que é o anti-humanismo. Mas essa liberdade do Ocidente é que funda a ideia de humanismo. E aí ele vai dizer que mesmo na política, mesmo no liberalismo e até mesmo no marxismo, essas ideias estão também presentes em toda a articulação com a razão e a decisão.
Como se na ideia da razão estivesse a ideia da liberdade, porque eu posso mudar as coisas, eu posso me transformar, eu posso transformar o tempo, eu posso transformar a alma. Eu não estou prisioneiro, porque quando a ideia central é o corpo e o sangue, eu estou prisioneiro. Eu não tenho mais possibilidade nenhuma de pensar. E aí, quando eu abraço esse sentimento, que essa ideia do corpo superior marca em mim, que pode também ser uma ideia superior. Mas não é esse o tema do Levinas? O tema dele é o corpo, porque ele tenta ir ao núcleo do pensamento. Ele não quer pensar filosoficamente, ele não quer pensar com racionalidades diferentes. Ele quer atingir o núcleo da ideia em cima da promulgação das primeiras leis que vão construir o nazismo. E aí é que ele vai no corpo e no afeto que isso cria como um centro aglutinador que impede e destrói o próprio Ocidente. A própria formação da ideia do homem no Ocidente. E que está presente, inclusive, nas teorias políticas da época e de hoje. Ou deveriam estar. Vamos em frente. Aí eu só trouxe essa ilustração de época para ver onde as coisas chegam. Uma estátua da liberdade americana, tendo um judeu milionário rico, a caricatura do homem de poder, a foice materno e a afirmação que o comunismo e o judaísmo vão dominar o mundo. Quando se instaura uma ideia única, ou quer se instaurar, ela tem a necessidade também de criar um opositor. Porque senão ela vai ficar só no vazio. A necessidade de criar um opositor foi, no pensamento hitlerista, a ideia da raça decadente. Tem uma raça superior, tem uma raça decadente. A raça superior tem ideias, e essas ideias também são superiores, e do outro lado precisamos das ideias decadentes. Comunismo e judaísmo vão servir, como servem até hoje, dependendo do lugar da hora, como o antagonista imaginário que justifica a minha ideia única, centrada em mim e de poder único. Isso é uma caricatura da época, e americana. Vamos em frente? Então, na medida em que não há mais necessidade de argumento, na medida que não há nem possibilidade de argumento, porque o grande argumento é o corpo e o sangue, é a superioridade racial, em que se transforma, diz Levinas, em aniquilação, em dominação. Porque aí vem a ideia da expansão, da destruição do que é diferente de mim, e é diferente de mim não porque há da diferença, não é essa questão tão contemporânea da diferença e da diversidade. Não, simplesmente porque eu sou superior. E eu tenho, então, o direito de aniquilar e de destruir quem eu bem entendo. Eu crio uma comunidade de poderosos autorizados pelo meu sangue superior, pelo meu corpo superior, e essa unidade ela nos permite também viver a ideia de uma força superior. E a violência, e a dominação, e o aniquilamento são, então, as soluções, porque não há mais lugar para a inferioridade daquilo que não comunga desse mesmo ideal, que é um ideal nascido de um sentimento potencializado pela ideia de um corpo único e superior. E que se liga, portanto, ao líder que traz também essa ideia. E há uma afinidade eletiva entre ambos e constituindo todos essa raça dominante.
ou ideia dominante. A questão que, quando eu tenho esse sentimento em mim, quando eu tenho em mim a expressão de um corpo superior, eu não me sinto mal em fazer mal. Eu não tenho contradições, eu só tenho certezas. Eu não tenho crise de angústia. A angústia vem da dúvida. Eu não tenho dúvidas. E no lugar da razão entra o poder do mito. O mito que Levinas não trabalha, mas nós trabalhamos aqui, nós, junto com a Denise, numa conferência no ano passado sobre a psicologia do fascismo. Em algum momento, na evolução da luta política na Europa no século XIX, surge um pensador que diz o seguinte: a razão não leva ninguém a querer morrer por ela. A razão não leva a revolução nenhuma. E ele era um líder do movimento operário radical europeu, final do século XIX. O que precisamos é abandonar a razão e criar mitos. Os mitos é que movem a emoção. E a emoção é que move a disposição para a luta, para destruir o outro, para a certeza. Então, criamos mitos. Eles é que vão alimentar. E é exatamente o que o hitlerismo cria, o mito do corpo, o mito da raça e o mito do povo. E, a partir daí, todos os outros mitos que alimentam essa sensação, esse sentimento que me permite ter uma total certeza que fora de mim não existe ninguém que mereça estar vivo, a não ser as pessoas que vivem igual a mim, sentem igual a mim e pensam igual a mim. E esse mito e outros mais é que vão alimentando esse sentimento e essa certeza. E para ilustrar, na verdade, eu trouxe uma experiência brasileira. É a capa da revista Anauê, do movimento integralismo brasileiro, que tentou recriar no Brasil esse mesmo tipo de política e que deixou raízes em líderes que continuaram existindo e influenciando até os dias de hoje, onde nós temos o cavaleiro no seu cavalo branco, as bandeiras, os uniformes, os símbolos, vão compondo essa disposição afetiva em relação ao mito que vai marcar e delimitar, encaminhar as atividades políticas, mesmo quando a gente pensa que não tem lógica, mesmo quando a gente pensa que não tem nenhuma razão de ser. É que a gente não se dá conta que a razão de ser está numa outra dimensão da experiência humana. Em função de tudo isso, a essência humana ocidental, como sublinha Levinas, deixa de ser essa liberdade e se transforma num encarceramento. O encarceramento no corpo. Encarceramento no mito do sangue. E, ao invés de argumentos, dominar e aniquilar. E aí, a comunidade de poderosos que comunga na violência é essa comunidade que, a partir daí, avança em cima de qualquer instituição, de qualquer tipo de vida diferente da dela. E a vida judaica serviu muito bem a esse propósito durante todo o início do hitlerismo e aí, levando, então, até a Shoah, o Holocausto e a destruição final. O genocídio foi, então,
a solução da solução. Ou seja, a solução para a visão de mundo era partilhar dessa superioridade, a recusa de qualquer liberdade, a negação de qualquer diferença, o extermínio, todas as consequências que o nosso povo viveu e que muitos outros viveram também, o total desprezo que o hitlerismo passou a ter por outros povos também, na Alemanha, pelos homossexuais, pelas pessoas que tinham deficiências físicas, que foram também exterminados, outros povos considerados inferiores, como ciganos, mas foi em relação ao judaísmo, aos judeus, que a máquina montada a partir de um momento industrial da civilização, e que contou, inclusive, com a autorização também da plutocracia alemã, né? É célebre aquele encontro que Hitler fez antes de partir para a dominação final do poder hitlerista na Alemanha, com os grandes donos de fábricas e banqueiros, etc., na Alemanha. Isso está expresso num livro que saiu uns 2 anos atrás, inclusive, escrito por um francês chamado, se eu não me engano, não vou tentar lembrar o nome agora que não vai vir, e que a partir dessa aliança final partiu-se para a solução final, poder absoluto, e esses homens do poder econômico tiveram em troca os escravos. Quantos milhares e milhares de escravos judeus não morreram nas fábricas, na Siemens, na Mercedes-Benz, na Krupp, que saíram da Alemanha muito ricos, muito mais ricos que entraram. E, em função de todo esse movimento, vem a conclusão final desse artigo de Levinas, onde ele diz, são as últimas palavras do artigo: talvez o racismo não se oponha ao tal ou qual ponto particular da cultura cristã e liberal. Talvez a gente veja, não, mas não é bem assim, o cara tem os lados legais, olha, ele está deixando, o cara é o líder, ele está deixando funcionar tais e tais coisas, não é bem assim, não é bem tão total esse... Tem coisas que continuam. E ele adverte. Não é de uma coisa, uma divergência, não é da sobrevivência invertendo, que alguma coisa da cultura cristã liberal continua existindo. Não é a respeito de algum dogma de democracia, parlamentarismo, de regime ditatorial ou não, de política. Não é isso que está em jogo. É o próprio homem. É o homem que está em jogo. Claro que em função de todos esses detalhes, mas não são os detalhes que importam. Nessa discussão do Levinas, o que ele quer mostrar é que mexer nos detalhes não garante o fato que é do próprio homem que se trata, da própria humanidade do homem, de uma forma de humanidade que marca e construiu a cultura ocidental, é que se trata quando o hitlerismo, sob qualquer forma, e ele continua assumindo formas e formas ao longo de toda a história ocidental a partir do nazismo. Bom, assim terminamos, né, o slide. Paulo, queria te agradecer mais uma vez essa reflexão super profunda e, com certeza, com seus conhecimentos, nos ensina muitas e muitas coisas. E eu queria agradecer mais uma vez essa possibilidade que você tem me oferecido de trazer essas reflexões e terminar como eu comecei, né? Tem uma expressão hebraica, né? Acharit Kereshit, o fim como o final, o início.
que é o quanto é importante a gente ter uma noção clara que a história tem um sentido e que a gente tem que estar atento para os sentidos. Eles não são tão claros. E ao perder o sentido crítico, a gente se ilude, a gente se engana e a gente se expõe a outros também a perigos extraordinários. Sim. Eu agradeço e até a próxima. Obrigada, Paulo. Grande abraço. Beijo. Beijo.
aconteceu? Ele... Bom, Ah, quando acabou o slide, acabou a fala, é isso? não, você Ah, quando terminou. você foi virar o slide. Eu Ali era um... virei e ficou preto. Oi? Eu O quê? terminei e ficou preto. Deixa eu cortar isso, que não vai entrar. Assim Você terminamos, né, reparou que eu não usei o nome Bolsonaro? Paulo? Bom, assim terminamos, né, o slide. Paulo, queria te agradecer mais uma vez essa reflexão super profunda e, com certeza, com seus conhecimentos, nos ensina muitas e muitas coisas. E eu queria agradecer mais uma vez essa possibilidade que você tem me oferecido de trazer essas reflexões e terminar como eu comecei, né? Tem uma expressão hebraica, né? Acharit kereshit, o fim como o final, o início, que é o quanto é importante a gente ter uma noção clara que a história tem um sentido e que a gente tem que estar atento para os sentidos, eles não são tão claros. E ao perder o sentido crítico, a gente se ilude, a gente se engana e a gente se expõe a outros também a perigos extraordinários. Sim. Eu agradeço e até a próxima. Né? Obrigada, Paulo. Grande abraço. Beijo. Beijo.